todo o ensino que nós já aprendemos e colocamos em prática. Da mesma forma, neste mês, vamos estar estudando sobre o perdão. Amém? E como nós já cantamos, entoamos aqui grandes louvores ao Senhor de gratidão a Ele, porque Ele nos revelou o perdão, Ele nos revelou o seu grande amor, que é o princípio do perdão. Amém? E esse é o tema que eu quero trazer como a primeira ministração do mês acerca do perdão, sobre o perdão como um princípio do amor de Deus. Amém? O amor, ele é o perdão, na verdade, é uma consequência do amor, mas o perdão, ele é um princípio que é fundamental na nossa vida como cristãos, como seguidores de Cristo. Amém? Jesus, ele nos ensinou que é necessário perdoar. E vamos iniciar, o primeiro versículo que nós vamos aqui ler, é o que baseia também a nossa mensagem do mês, é o tema do mês, é o Mateus 6,12. Vamos ler esse texto, amém? Deixa eu pegar aqui também uma outra versão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Isso são palavras de Jesus. Jesus diz nesse texto aqui, ele está nos ensinando, nesse texto aqui, ele estava ensinando os seus discípulos a orar. E numa parte, num trecho da oração do Pai Nosso, ele cita algo que é de grande impacto para nós, para nossas vidas, e que precisamos refletir, porque todos os dias que nós oramos o Pai Nosso, isso se afirma, essa declaração de Jesus, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui os devedores são aqueles que nos ofendem. Amém? Então aqui você vê que Jesus, ele dá uma instrução que é como um mandamento. Muitas das palavras de Jesus, elas soam para nós como princípios e como fundamentos, mandamentos. E aqui ele nos ensina, como nós devemos orar. E dentro dessa oração consta que o perdão às nossas dívidas é condicional ao perdão que ele também nos oferece. Amém? Amém? É importante nós refletirmos, porque às vezes a gente está orando o Pai Nosso e já fica tão automático que não refletimos cada trecho do Pai Nosso, né? Mas cada trecho do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, elas são princípios e instruções de Cristo diretamente aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Quando nós vamos, aqui a gente não vai retratar todo o Pai Nosso. Eu tenho até um livro, nós temos um livro chamado O Pão Nosso de Cada Dia. Um escritor que também é um ministro de louvor, ele fez um livro dessa grossura, falando sobre o Pai Nosso, estudando sobre cada frase. Como é importante nós entendermos que este trecho de uma oração não é uma simples oração que Jesus nos ensinou a como nós devemos orar, mas princípios de vida que nós devemos aplicar. E nesse trecho, o perdão, ele é oferecido aí, apresentado como um mandamento para nós. E Jesus nos ensina que essa oferta de perdão, ela vem do próprio Deus e está ligada também à sua vontade de nos perdoar. Ele tem vontade de nos perdoar e também deseja que nós, da mesma forma, perdoemos uns aos outros. Amém? É importante também, como princípio, destacar que o perdão, ele é uma ação libertadora, que pode ajudar a se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante. Vamos ler também Mateus 5, 23 e 24. Então, primeiro, ele é um princípio de amor do próprio Deus para conosco, quando ele nos exorta a que
perdoemos os nossos amigos, nossos irmãos, nosso próximo, como Ele também nos perdoa. E também Ele é uma ação libertadora. Ele nos liberta de amarras, de prisões que podem nos deixar, né, estagnados no passado. Pode nos deixar presos numa determinada fase da nossa vida. E quando essa ação libertadora, chamada perdão, é absorvida por nós, nós podemos seguir adiante. Amém? Então, olha o que diz aí Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Amém? Então você vê aqui algo importantíssimo. Eu não posso ofertar se eu não tenho perdão. Porque a primeira oferta e a prova física do amor não é uma oferta de valor monetário, mas é uma oferta do coração. É uma oferta que quebra, né, a inimizade e traz reconciliação. Amém? Então é importante nós entendermos esses dois princípios aí do perdão. Porque da mesma forma foi conosco. Nós estávamos em uma grande inimizade, todo o ser humano, toda a humanidade, devido ao pecado, entrou em uma grande inimizade com Deus. Mas Ele decidiu nos amar, e por amar o mundo de tal maneira entregou o seu Filho, que foi essa oferta que quebrou todas as correntes, desfez a inimizade e nos reconciliou novamente a Deus. Amém? E eu quero que você entenda que o perdão, ele não nasce de uma predisposição minha ou sua, mas ele nasce de uma predisposição do próprio Deus, né? Que por amar nos perdoou e além de nos perdoar, proveu a oferta que desfaria toda a inimizade. Por isso que esse texto ele é muito claro sobre se eu, quando for entregar uma oferta, eu lembrar que alguém tem algo contra mim, eu preciso me reconciliar. Porque a oferta, ela desfaz a inimizade. Ela quebra e ela traz reconciliação. Então esse princípio, ele reflete muito aquilo que o próprio Deus fez. Irmãos, é importante nós entendermos que Deus não nos instrui nem nos direciona a fazer nada daquilo que Ele mesmo não tenha aprovado. Amém? Ele mesmo é o exemplo. Depois Ele coloca Cristo também como um exemplo daqueles que o amam, daqueles que o temem. Então, o perdão, ele é um ato sincero e generoso que vem do coração e que não fere o amor próprio do ofensor. Quando você perdoa alguém sinceramente, você que foi ofendido, você vai liberar algo que não vai ferir o outro, mesmo que o outro não receba. Mas isso depende do seu ato sincero e generoso, um ato de misericórdia, assim como Deus teve misericórdia e compaixão. Como nós falamos, o perdão, ele é uma ação libertadora. Quando você emite o perdão, você desprende não somente as amarras, se for possível, desligar. Ainda estou me recuperando aqui da minha garganta, então esse arzinho. Ou então deixa a palheta para cima, né?
Obrigada. Então, esse amor, ele não vai ferir o coração do outro, pelo contrário, né? Ele desprende tanto as amarras que estão prendendo você, quanto também o outro. Tanto aquele que está prendendo a mim, quanto também as amarras que estão prendendo o outro. Jesus, ele disse também o seguinte, vamos ler lá em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Olha o que ele diz também, né? Nós falamos acerca de quando nós entregamos nossas ofertas, geramos ali um ato de libertação e de reconciliação. Também quando nós oramos, há algo muito importante ligado ao perdão. Jesus diz assim, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Amém? Olha que interessante. Não sei se você algum dia já refletiu sobre isso. 2 princípios aí muito importantes que o Senhor nos deixa: a oferta, quando nós a entregamos, e a oração, que é a nossa conversa com o Pai. Há condicionantes aí para que o perdão ele não seja esquecido. Nós não deixemos de lado o amor e o perdão. Lá na oferta, quando eu entrego, quando eu lembro e entrego, eu vou quebrar correntes e promover a reconciliação. Na oferta, na oração, quando eu estiver orando, eu perdoo tudo o que eu me lembre, tenha contra alguém. E aí também os meus pecados são perdoados. Amém, irmãos? Não sei se você, quando está orando, se você estiver na presença de Deus, vem na sua cabeça muitas pessoas assim que te fizeram mal, sim ou não? Aí você tem 2 opções: ou orar para que Deus seja o teu vingador e corte a cabeça da pessoa, ou orar para que, Senhor, perdoa. Eu perdoo. É sim, irmãos, sim ou não? Quem ora aí para que o Senhor seja o justiceiro? Hein? O justiceiro contra os teus inimigos. Fala a verdade, irmão. Estamos entre irmãos. Né? Quem canta aquela música do mel? Sabor de mel. Hein? Não é? Então, é muito importante, porque é mais na oração que a gente está matando muitos irmãos do que na hora da entrega da oferta. Né? Na hora que estamos orando e não estamos perdoando. Lembramos e ao invés de orar, pedindo perdão, que o Senhor perdoe, né? Nós estamos orando para que o Senhor se vingue por nós. Senhor, meu vingador, Ele vai me fazer a justiça. Então é importante nós entendermos, né, que o perdão não é algo dado a alguém por merecimento. Ninguém merece perdão. Amém, irmãos? Diga assim: eu não merecia perdão. Você merecia ser perdoado? Não, mas você foi perdoado. Amém? Eu não merecia ser perdoada, mas eu fui perdoada. Amém? Todos nós éramos inimigos de Deus e não merecíamos perdão nenhum. Mas Ele, quando eu disse que o perdão ele é um princípio do amor, pelo amor nos perdoou e nos deu a oferta que pagaria todas as dívidas. Amém? Então, o perdão, ele não é algo dado a alguém por merecimento. Também não devemos procurar algo que o faça numa pessoa, né, que o faça digno do nosso perdão. Às vezes estamos fazendo algo que Deus não fez conosco. Deus não procurou em nós algo que fosse, né, proveniente de algo para que nós alcançássemos algum merecimento diante dele. E muitas vezes, quando o perdão é requerido de nós, nós queremos que alguém seja digno de ser perdoado.
Queremos encontrar merecimento para oferecer o perdão. E essa é a nossa maior dificuldade em perdoar, porque nós queremos ver algo de bom no outro que o faça merecer o perdão. Não é verdade? Muitas vezes, não vou perdoar porque a pessoa não merece o meu perdão. Quantos já disseram isso, irmãos? Quantos já disseram isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é? O perdão, ele é concedido através de um ato de amor. E este, por sua vez, é inegociável e é incondicional. É muito interessante que Jesus, lá em Mateus 6, né, ele vai ensinando sobre o perdão. Mas no capítulo 5, que nós também já lemos um trecho, ele ensina também a perdoar os nossos inimigos. Porque para que eu ame e perdoe os meus inimigos, é necessário entender o que Deus fez comigo. O perdão que me alcançou através do amor de Deus. Senão não tem como. Irmãos, o amor e o perdão não é algo natural. É algo sobrenatural. Ele vem do amor que há em Deus. Então, o perdão, ele é um princípio do amor. Vamos ler também Mateus 6, 14 e 15. Esse texto, ele é bem confrontador também, porque ele é uma continuação lá do Pai Nosso ainda, da oração do Pai Nosso. Mas ele coloca aqui uma condição, que quem não perdoa também não vai ser perdoado. Né? Quem não perdoa não é perdoado. Não achou aí? Vou ler aqui então. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, é algo bem claro. Aqui são afirmações do próprio Cristo. Se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, é uma condicionante. Por isso que o perdão, ele é um princípio do amor. Mas também, ele nos traz um juízo, aquele que não perdoa, aquele que não entende isso, né? Aquele que recebeu uma dádiva e que não oferece essa mesma dádiva. Amém? Por que nós devemos perdoar? Porque nós recebemos perdão. Por que devemos amar? Porque recebemos também amor. E essas duas palavras, esses dois termos, o amor e o perdão, esses dois sentimentos, eles são princípios do próprio Cristo. Ele demonstrou na sua própria vida. Os princípios de Cristo são sempre fundamentados no amor de Deus. Deus os fundamenta em si mesmo porque Ele é amor. E não em qualquer condição do homem. Não é naquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos, não é uma coisa natural. Mas não há sentido algum nós seguirmos a Cristo sem agir no seu amor, sem agir na sua glória e sem agir nos seus atributos. Amém? Ainda há pouco nós cantamos que tudo que Ele é, toda a sua grandeza, todo o seu amor, pedimos coisas a Ele, mas se não for no amor, se não for o real motivo, este amor que Ele dispensou a nós, tudo isso é insuficiente. Amém? Parece forte, né, irmãos? Mas é isso mesmo. Nós precisamos ter entendimento do que o Senhor nos demonstrou, nos revelou com amor, e revelar isto ao mundo, revelar no seio da sua casa, no seio dos seus relacionamentos, no seio, né, daquelas pessoas que convivem com você. O princípio
é sempre o motivo pelo qual devemos agir. E este princípio, quando nós falamos do perdão, é o amor. Amém? Perdoar aos outros quando eles nos fazem mal. Que difícil, sim ou não? Irmãos? É difícil? Mas eu só vou perdoar se alguém me fizer mal, sim ou não? Senão não tem sentido o perdão, sim ou não? Então, agora, o que é mais difícil? Por isso que na oração do Pai Nosso e em muitos outros trechos, também os apóstolos vão ressaltando aqueles que são os nossos próximos. Porque é mais difícil o amor, quanto mais proximidade você tem daquele que te fere, mais difícil é o perdão. Sim ou não? Quando é uma pessoa distante, você rápido perdoa ou esquece. Né? Muitas vezes nem perdoa, só esquece. Não é? E aí, por ter esquecido, achou que perdoou. Mas quando vê a pessoa, atravessa para o outro lado da rua, porque não quer dar de cara com a pessoa. Não é? Eu, quando eu era mais jovem, eu dizia assim que eu fazia um teste comigo mesma com relação a essas questões de perdão. Eu passava tempo sem ver uma pessoa que tinha me ofendido, e quando eu a via, eu fazia questão de passar bem do ladinho para ver como seria a minha reação. E se eu, naquele momento ali do confronto, sentisse que eu queria virar minha cara para a pessoa, eu entendi que eu ainda não tinha perdoado aquela pessoa de verdade. Talvez eu tivesse esquecido a situação, mas não perdoei. Entendeu? Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Porque o perdão e o sentimento mesmo que ele vai nos gerando, ele pode, muitas vezes a gente pode se enganar com esquecimento, ou achar que o tempo curou, mas o tempo não cura. Amém, irmãos? Você precisa pedir perdão, precisa se reconciliar. Assim como nós precisamos nos reconciliar com Deus, também precisamos nos reconciliar uns com os outros. Amém? Porque a palavra que você disse, que ofendeu, ela está lá, no coração da pessoa, na mente dela. E a qualquer momento, se você for próximo ou não, ela vai surgir com muito mais ímpeto. E muitas vezes, tanto você quanto ela estão presos e poderá estar gerando uma árvore chamada amargura. E essa árvore, ela dá frutos muito ruins, não é? Então, é importante que, enquanto é uma semente, né, esse mal ele seja eliminado. Então, perdoamos porque fomos perdoados, como diz lá Mateus 6,12, que nós já lemos. Nós tínhamos uma grande dívida, não éramos merecedores de nada, mas Deus nos deu perdão através do seu grande amor e da sua graça. Se pedirmos a Deus que perdoe nossas ofensas e nossas dívidas, e não perdoamos as pequenas dívidas e ofensas dos nossos irmãos, amigos, colegas, vizinhos, parentes, patrão, colega de trabalho, chefe, aí a gente vai fazendo uma lista, né? Nós somos hipócritas, porque só queremos o perdão para nós, o amor para nós, e não queremos dar para outros. Além da hipocrisia, nós revelamos também o egoísmo e também revelamos que não somos verdadeiramente servos de Deus. Porque o servo de Deus, ele manifesta as características de Cristo. Amém? Além disso, nós já falamos ainda há pouco, essa falta de perdão também nos leva a viver numa prisão. Quem quer viver aprisionado?
Quem quer viver aprisionado? Ninguém? Muito bem. E muitas vezes nós não estamos aprisionados em dívidas financeiras, não estamos aprisionados num cárcere, numa prisão realmente propriamente dito, mas estamos com a nossa alma aprisionada por sentimentos de vingança, por sentimentos de revolta contra alguém. E aí é importante perdoar. Olha o que diz Colossenses, vamos ler Colossenses 3, 12 ao 15. Perdoar as pessoas é uma demonstração de amor. Olha o que diz aqui: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Amém, irmãos? Esse texto é claríssimo, não é? E ele está falando diretamente àqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Nós fomos perdoados e devemos também perdoar, né? E é interessante porque quando não há perdão, e aí o texto bíblico ele vai terminando com a paz de Cristo, porque quando não há perdão, é instalado também muitos conflitos na alma, uma guerra interna, sim ou não? A mente, ela vive aprisionada num conflito constante, que não há paz. Por isso que quando nós não estávamos em Cristo, não tínhamos recebido o seu perdão, o seu amor, também vivíamos como se estivéssemos cheios de inimizade e de ira. Mas quando nós recebemos o amor de Deus, a paz abunda na nossa vida. Ela vem do nosso interior. Da mesma forma, quando nós desenvolvemos essa reciprocidade do perdão com aqueles que estão convivendo conosco, aí nós podemos também desfrutar desta paz de Cristo. E aí, há em outro texto bíblico o que significa essa paz de Cristo. É uma paz que governa o coração e que excede todo entendimento. Mas é interessante também que nesse mesmo trecho que nós acabamos de ler, né, como o perdão ele é uma demonstração de amor. Você volte lá, por favor, no versículo 12, no 13, ele vai dizer que nós precisamos ter características para que possamos ser pessoas capazes de perdoar. O que eu preciso ser, né? Eu preciso... Não, Colossenses ainda, Colossenses 3,12. Pulou para o Mateus aí. Lá no mesmo que nós estávamos, no 3,12. Ele diz, que se nós somos agora esse povo santo, nós devemos o quê? Revertir-nos de compaixão. Eu só perdoo se eu tiver compaixão. Não é? Não é verdade? Se você não tiver, não tem como. Se eu tiver bondade também, se eu for humilde, manso e paciente. Irmãos, reflita comigo, essas 5 características aí são produzidas por quem na nossa vida? Pelo Espírito Santo, sim ou não? Não são os frutos do Espírito? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Então, eu preciso desenvolver uma relação próxima com o Espírito Santo, para que verdadeiramente o amor produza em mim esses frutos e eu possa perdoar, né? Porque nós estamos agora em Cristo e
o perdão, assim como o amor, ele deve ser algo nítido na vida daqueles que servem a Deus e que seguem a Cristo. Deve ser nítido. Não deve ser algo que a gente vai procurar com a lupa para ver se encontra. Tem que ser algo que está brilhando de longe. Amém? Coloca também lá no 13, nesse mesmo capítulo aí, no versículo 13, né? Aí ele fala sobre que nós devemos ser o quê? Compreensivos. Características que tem que haver naqueles que amam e naqueles que querem perdoar. Compreensão. Hoje é algo que falta nas pessoas, sim ou não? Por falta de compreensão, se estabelece guerras diariamente. Quando eu falo diariamente, é dentro das casas. Entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, por falta de compreensão. Então, nós devemos o quê? Compreender, ser compreensivos uns com os outros e perdoar. Entender que somos imperfeitos, né? Mas o outro também é. Porque às vezes, para justificar as nossas falhas, dizemos que somos imperfeitos. Mas isso não se dá quando se trata de perdoar o outro. Sim ou não? Eu sou imperfeito para o outro, mas para eu perdoá-lo, ele tinha que ser perfeito. E isso é a falta da compreensão. E essa compreensão que vem do próprio Espírito Santo, que vai produzindo em nós o seu fruto. Amém? Como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer que perdoemos, Ele quer perdoar nossos pecados para restaurar nossas relações com Ele, mas também deseja que nós perdoemos uns aos outros, para que nossas relações também sejam restauradas. Amém? Assim como Deus quer que amemos o nosso próximo, da mesma forma devemos perdoá-lo. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E se coloca também dentro aí desse trecho aí, desse texto, o perdão. Porque para eu perdoar também eu tenho que amar. Amém? Então é amar e também perdoar o próximo. E aí, quem é o seu próximo? A gente vai fazer 2 perguntinhas aqui, já estamos quase finalizando. Quem é o seu próximo? Eu vou fazer essa primeira pergunta. Quem é o seu próximo e quem tem te magoado? Pense aí, por um minutinho. Quem você sente que tem te magoado? Ou se o seu coração estiver limpo de mágoa, maravilha. Mas se você faça aí um exame, examine-se nesse momento, passe aí sinceramente em você mesmo, se você tem se magoado com alguém ou tem magoado a alguém. Porque o perdão também ele é uma via dupla, de mão dupla. Eu devo olhar a quem eu ofendo, mas também devo olhar se sou ofendido. Agora, a minha responsabilidade é somente se eu ofendi? Não. Né? Nós lemos 2 versículos que ele diz assim: se você souber que alguém tem algo contra você, você deve pedir perdão. Né? Se você ofendeu ou se você sabe que alguém tem algo contra você. Talvez você nem se apercebeu da ofensa, mas alguém ficou ofendido com você. E se você sabe, você não pode fingir que não sabe e não tratar a situação. Ou esperar que a pessoa venha conversar com você, né? Não existe isso na Bíblia, irmãos. Os princípios, não existe isso. Vou esperar a pessoa vir falar comigo. Não está escrito isso. Está dizendo que se você sabe, você tem que ir até a pessoa. Pedir perdão. Não fui eu que falei, não fui eu que fiz. Peça perdão. Né?
Mas é difícil. Peça perdão. Ninguém diz que é fácil, né? É um mandamento, é uma ordenança. Você deve fazer. Ah, mas eu vou me humilhar. Os humildes serão exaltados. Ah, olha, para cada justificativa sua, vai haver uma contestação bíblica. Né? Confirmando que você deve fazer, que é o melhor. Amém? Então, reflita aí sobre isso. Perdoar, para finalizar aqui, perdoar é um teste infalível de nossa fé. Quem perdoa tem fé. Quem tem fé, perdoa. Amém, irmãos? Porque às vezes, como nós falamos, não é merecimento. Então você vai perdoar. E às vezes, isso acontece muitas vezes na relação mais íntima, com o casal, com o pai, com o filho, com o irmão, que diz assim, ah, mas a pessoa vai fazer de novo. Eu já sei que a pessoa vai fazer de novo. Mas ela não merece mesmo, né? Por isso que o Senhor, Ele diz que... Acho que uma partilha... Obrigada. Então, assim, né? Você espera que o outro se torne perfeito, mas o perdão não é isso, não tem nada a ver com perfeição. Amém? O perdão tem a ver com amor, não com perfeição. Nenhum de nós seremos perfeitos por perdoar mais ou menos, mas você exercitará o amor cada vez mais. E a fé também. A tua fé se desenvolverá cada vez que você perdoa. Amém, irmãos? Você também às vezes consegue, como é um ato de fé também perdoar, você consegue ver depois, pelo seu posicionamento de perdão, você consegue ver no outro a transformação que o seu perdão produziu. Se você tiver fé. Amém? Então, perdoar não é fácil, não é natural. A nossa resposta, em geral, ela requer vingança. Não é verdade? Quando você é ofendido, a primeira coisa que você quer é ofender também, ou então até fazer coisas piores. E quando você não pode, porque agora você é um cristão, você diz para Deus se vingar por você. Que está errado, irmãos, também. Não é? A nossa oração deve ser como a de Cristo. Cristo, olha o que Ele fez, né? A nossa resposta, em geral, é se vingar. Mas olha o que Jesus fez. Jesus, porém, perdoou os seus inimigos que o crucificaram. Não é? Lá na cruz ele diz assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que eles estavam fazendo, irmãos? O que eles estavam fazendo? Matando Jesus, crucificando. Não só crucificando, né? Eles estavam fazendo, humilhando, estavam zombando. Não era só uma traição, não foi só, né, uma morte. Foi algo grandiosamente assim de uma tortura e também de uma grande zombaria. Então foi algo assim muito terrível. Mas Jesus olhou e disse, Pai, perdoa-os. Né? Em outras versões diz assim, Pai, não leva em conta o que eles estão fazendo. É como se ele dissesse, Deus ignora tudo isso que eles estão fazendo contra mim. Mas aí você pode até dizer assim, mas eu nem sou Jesus. Eu já ouvi isso, sabe? Eu não sou nem Jesus para perdoar desse jeito. Mas você segue a Cristo e os seus princípios. Você é um pequeno Cristo, não é? Então você nem é Jesus, mas você é como Jesus. Você é semelhante a Jesus. Você pode fazer, você pode tentar pelo menos. Amém? Você não pode simplesmente dizer que não dá.
Se você serve a Cristo e segue os seus ensinos, Ele vai te capacitar sobre o amor e o perdão. Amém? Como nós vimos naquele texto lá de Colossenses, que as características ali nítidas daquele que perdoa são características produzidas pelo Espírito Santo. Então, se você se relaciona com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te capacitar a viver em amor, produzindo perdão. Amém? Não é algo fácil, mas se você estiver com Cristo, é fácil. Não é fácil na nossa natureza humana, mas na nossa natureza espiritual, de pedir ao Senhor, de ter fé para que isso ocorra, é possível. Amém? Vamos ler lá em Efésios 4:32, né? Nós devemos seguir o exemplo divino de Cristo, que diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Então, nós devemos seguir o exemplo de Deus. Deus nos perdoou e nós devemos ter compaixão e perdoar também. Amém? Sem perdão não há paz genuína. Esta paz é bênção, é uma grande bênção. Amém? É uma grande bênção e algo maravilhoso, da qual Deus quer que todos nós usufruamos. Amém? Deus quer que nós vivamos em paz com Ele e uns com os outros. Amém? Não é bom viver em paz? Se você ainda agora, não esqueça, se você fez aquela reflexão e sente que magoou alguém ou está magoado com alguém, depois nós vamos orar sobre isso. Mas é importante que, se você tem algum conflito nessa área e você vive aprisionado, né, pela falta de perdão, que você perdoe. Amém? Não ignore isso. Nós não podemos deixar que o diabo leve vantagem sobre nós. Quando não perdoamos, quando ignoramos que isso é importante, nós damos lugar para que o diabo nos aprisione. Vamos ler 2 Coríntios, para finalizar, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Amém, irmãos? E aí, para finalizar isso, é muito importante que você entenda que, se eu não perdoo, se eu guardo isso no meu coração, eu também gero uma oportunidade para que Satanás destrua a minha vida e talvez a vida daquela pessoa também que está envolvida. Amém? Então, que nós possamos refletir sobre esta palavra esta noite. E se há alguém que você precise pedir perdão, que você peça perdão agora. Se ela está aqui, se ela não estiver, mas peça perdão. Ou se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Amém? Então vamos orar? Vamos orar? Queria que você ficasse de pé e você primeiramente refletisse nessas perguntas que nós fizemos, né? Como é que está aí o seu coração em relação a alguém, a alguma pessoa? Ou se você sabe que tem alguém que tem algo contra você. Se essa pessoa estiver aqui, aproveita e pede logo perdão. Se reconcilie logo. Como nós falamos esta noite, a reconciliação, ela vai quebrar as amarras de prisões. A reconciliação, ela é a consequência do perdão. Quando há perdão e reconciliação,
há uma renovação e restauração de relacionamentos. Eu não quis mais me aprofundar um pouco mais, porque vamos ter esse mês inteiro para falar sobre isso, mas pedir perdão não é simplesmente esquecer. Pedir perdão não é apenas dizer que não sente mais nada, virar as costas e seguir. Pedir perdão e perdoar significa restaurar uma aliança. Foi assim que Deus fez conosco. Deus, Ele nos perdoou e Ele restaurou a aliança que estava quebrada através de Cristo Jesus. É o ensino que Ele nos deixa, é o ensino que Ele deseja que nós pratiquemos uns com os outros, principalmente com aqueles que são os nossos próximos, principalmente com aqueles que estão no seio da nossa intimidade. Então, nesse momento, eu quero pedir a você que você reflita interiormente, faça uma análise. Se você tem magoado alguém, se você tem ferido alguém com palavras, se você não pediu perdão, porque você acha que você não fez nada que ofendesse. Mas se a pessoa está ofendida com você, peça perdão, se reconcilie de verdade. Que não haja nenhum tipo de diferença entre nós. Não haja nenhuma reserva entre nós, nenhuma desconfiança entre cada um de nós. É isso que o Senhor fala a respeito do perdão. Por isso que Ele diz aos seus discípulos: quantas vezes o teu irmão te ofender, quantas vezes mais você deverá perdoá-lo. Porque o ensino de Cristo é que nós vivamos em paz uns com os outros. E isso em todas as nossas relações. Para que tenhamos relações saudáveis, relações que não são saudáveis apenas porque estamos com entendimento humano acerca disso. Mas são saudáveis porque Cristo se manifesta nas nossas relações. Porque há paz no nosso coração. Porque há paz nas nossas relações. Porque há amor verdadeiro entre nós. Então que você possa meditar agora sobre isso. Se há algo que você precisa reparar, se reconciliar, pedir perdão, que você faça esta oração aí, como nós já